Bom dia a todos. A nossa escola dominical de adultos, nesse quadrimestre, tem baseado as suas lições no Sermão do Monte, que está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nesse domingo, a lição é a lição de número 12, e ela é baseada em Mateus, capítulo 6, versos 19 até o versículo 34. Jesus, após ensinar os discípulos, ensinar a nós, aquilo que a gente estudou na semana passada, qual que deve ser a relação do discípulo com a oração, com a esmola e com o jejum, ele agora nesse texto de Mateus 6, versículo 19 em diante, ele vai nos ensinar sobre a nossa relação, a relação do cristão com as riquezas. E ele inicia falando em tesouro. E esse tesouro é bem material mesmo, porque ele fala em algo que a ferrugem pode corroer, então seriam metais como ouro, prata, e fala em algo que a traça pode também corroer, então seria vestes que tinham um valor muito grande na civilização daquela época. E tanto um quanto o outro eram bens, eram riquezas que os ladrões poderiam roubar. E Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não podem roubar. Então, eu não imagino e não penso que Jesus aqui está proibindo que a gente tenha qualquer tipo de bens. Mas o que ele está condenando para onde a gente direciona a nossa vida, ou que tipo de tesouro, em que tipo de tesouro que a gente coloca o nosso coração. Um grande erro que o ser humano comete na sua ambição é imaginar que a vida de um homem consiste na abundância de bens que ele possui. Jesus usa esse termo lá em Lucas 12, quando ele fala na discussão entre dois irmãos, ele fala isso: tenham cuidado com qualquer tipo de ambição, porque a riqueza de um homem ou a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então, o que acontece? Quando a gente acha que a nossa vida, que o significado da nossa vida e a nossa vida tem valor pela quantidade de bens que a gente possui, é lógico que a gente vai procurar aumentar essa quantidade de bens, imaginando que quanto mais bens, mais vida. Mas não é assim. Jesus diz que, em vez de fazermos esse tipo de poupança, a gente tem condição e pode fazer uma poupança que não pode ser destruída, nem pela traça, nem pela ferrugem, nem pelos ladrões. Mas essa poupança ela não vai ser feita aqui na terra. Esse tesouro a gente vai estar poupando, está ajuntando lá nos céus. É lógico que para juntar esse tesouro, nós vamos utilizar aquilo que Deus nos permite enquanto vivemos. Mas o que a gente tem que pensar é que não é essas coisas que nos dão a vida, mas a vida é aquele tesouro que nós ajuntamos no céu. E é lógico que o tesouro maior é o conhecimento da salvação que há em Jesus. Mas tudo aquilo que a gente pratica de bom a partir daí é um tipo de tesouro que a gente ajunta nos céus. Nós não vamos aproveitar esse tesouro se nós não conhecermos a Jesus como Salvador. Mas esse tesouro vai estar sendo acumulado a partir desse conhecimento e daquilo que a gente pratica. E se você tem dúvida, será que eu estou ajuntando tesouro na terra e no céu? Jesus diz o seguinte: olhe para onde o teu coração está. E coração aí no sentido de vontade, de atos que você pratica. O que te move? Qual que é o tipo de coisa que leva você a levantar todo dia e fazer aquilo que você faz? É ajuntar esse tesouro no céu ou é ajuntar tesouro na terra?
Quando você olha para isso, você começa a verificar então que tipo de tesouro você está acumulando. É possível que a gente chegue num estágio que talvez a gente nem consiga mais enxergar isso na nossa vida. E Jesus fala sobre isso a seguir. Ele fala, a candeia ou a luz do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se porém a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, é lógico que apesar de Jesus um pouco antes no Sermão do Monte fala que se os teus olhos te levarem a pecar, é melhor arrancar os olhos, jogar fora e entrar nos céus sem um dos membros do que entrar no inferno completo, né? Não é o olho carnal, mas a visão que a gente tem é que é condenada aqui. Se os teus olhos são bons, se você encaminha os teus olhos para o tesouro correto, a tua vida terá luz. Se porém os teus olhos são maus e você encaminha a tua visão e tudo que você é para as riquezas, o teu corpo será trevas. E se essa luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então é necessário que a gente tenha a bênção de Deus e busque essa bênção para ter os nossos olhos iluminados. O que Paulo diz lá em Efésios, ele faz uma oração para que o povo dos Efésios, tenha os olhos iluminados, o coração iluminado, para poder ter sabedoria para enxergar a verdadeira riqueza, essa riqueza que a gente ajunta no céu. Aí alguém poderia me dizer, mas e se a gente dividir meio a meio, 50% para buscar a riqueza no céu e 50% para buscar aqui a riqueza na terra, que afinal a gente precisa também? Eu diria que não, é impossível isso. É o que Jesus disse, que ninguém pode servir a dois senhores, pois ou ele há de dedicar-se a um e desprezar o outro, ou então ele odeia a um e ama o outro. E ele diz, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que diz que ninguém de nós poderá servir a Deus e as riquezas. Eu faço uma afirmação aqui que acho que você vai concordar comigo, que aquele que serve a Deus, que busca na sua vida a Deus, ele eventualmente poderá possuir riquezas. Mas aquele que busca, que entrega a sua vida para buscar riqueza, ele jamais vai possuir riquezas. Por quê? Porque as riquezas é que vão possuí-los. E a gente vê isso na prática. Quanto mais a pessoa ajunta de riquezas, se ele não está fazendo isso debaixo da mão de Deus, quanto mais a pessoa ajunta riquezas, mais escravos da riqueza ele fica. Ele não consegue aproveitar as riquezas, porque ele nunca vai ter aquilo que ele acha suficiente para que a vida dele, ele acha que é a quantidade de bens que ele possui, mas ele nunca acha que tem a quantidade de bens que possui para poder viver a vida que ele acha que é a riqueza. Então, por isso que Jesus fala que ou você é escravo de Deus e eventualmente você poderá ter riquezas, ou você é escravo das riquezas e a ela vai servir. O autor diz o seguinte aqui: o acúmulo de riqueza é uma ocupação tão absorvente que mais cedo ou mais tarde o dinheiro escraviza suas vítimas e as leva a desprezarem a Deus. Então é isso. É impossível servir a Deus e as riquezas. Jesus, em outro texto, diz, só complementando aqui, que proveito há em alguém obter ou ter o mundo inteiro e perder a vida eterna. Então, por isso que eu estou dizendo aqui que aquele que busca a riqueza perde o maior bem, que é a vida eterna, e se torna escravo, e ele passa simplesmente a servir as riquezas.
Após essa colocação de Jesus, ele começa então a falar sobre as preocupações que todos nós temos e que nos leva, muitas vezes, a dedicar nossa vida em buscar as riquezas. É achar que se a gente não lutar todo dia, ou depende simplesmente da gente, o comer, o beber e o vestir. E Jesus disse: não andeis inquietos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que o vestido? E aí ele faz aquela ilustração e nos manda: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? E quanto aos vestidos, por que vocês andam tão preocupados? Olhem para os lírios do campo, que não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, Jesus aqui está nos dizendo para encaminhar os nossos olhos para a origem, para de onde a gente recebe o nosso sustento. Eu acho que não precisaria dizer isso, mas o texto não está dizendo que já que é Deus que cuida, vamos todo mundo ficar em casa sem trabalhar. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não teria dito lá em uma das suas cartas: aquele que não trabalha, que também não coma. Então, o trabalho é algo necessário e algo que edifica o homem. Mas o que nós temos que ter em vista é que não é o trabalho que nos dá o nosso sustento. Através dele, Deus nos abençoa para nos dar o sustento. Mas o nosso sustento vem de Deus. E se por algum motivo, em algum momento, a gente tivesse impedido de trabalhar, o texto diz que Deus continua nos alimentando, assim como Ele faz com as aves dos céus, que não semeiam e nem colhem. E essa ansiedade de tentar prever ou ajuntar coisas suficientes para nos garantir o amanhã, não tem valor nenhum. Nós estamos colocando bens, de novo estamos colocando bens à frente daquilo que é o mais importante, que é a vida. Jesus disse, né, para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando a gente fica ansioso e tentando antecipar as necessidades, nós estamos colocando o escravo na frente do Senhor. Nós estamos colocando o alimento na frente da vida, o alimento na frente da palavra de Deus, que é aquilo que sustenta verdadeiramente o homem. E outra questão que Jesus coloca aqui é que a ansiedade não vai produzir efeito nenhum. Ele diz: qual de vós, com todo o seu trabalho, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ou a gente poderia dizer da seguinte forma: qual de vocês, com toda a sua preocupação, com tudo aquilo que fizer, poderá acrescentar 1 minuto de tempo na sua vida? Não podemos, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Então, essa ansiedade não produz resultado nenhum. E essa ansiedade, na verdade, é uma atitude típica do mundo, daquele que não conhece a Jesus. Jesus diz isso no texto, quando ele fala o seguinte: vocês não podem ser igual os gentios, aquele que não conhece a Deus, que procura antecipar as necessidades e se esquecem que Deus conhece cada uma das nossas necessidades antes que elas aconteçam. Então, essa ansiedade também vai contra a vontade de Deus, porque é uma forma da gente desprezar o sustento de Deus, a soberania de Deus. E por fim, o que Jesus diz é que
o fato de ser ansioso não vai também alterar aquilo que vai acontecer amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, amanhã, o mal que vai acontecer amanhã, aquilo que nós temos que resolver amanhã, se nós estivermos lá amanhã, Deus com certeza vai estar lá. Eu não posso dizer o mesmo de mim. Eu não sei se eu vou estar lá amanhã. Mas se eu estiver lá amanhã e o problema acontecer, naquele momento Deus vai me auxiliar a resolver aquele problema. Então, encerrando, eu acho que a nossa oração é nesse sentido, que a gente aprenda a viver cada dia ou um dia de cada vez. O que Deus nos permitir fazer hoje, que nós façamos. A gente pode planejar amanhã? Pode, mas colocando isso debaixo da vontade de Deus. Nós não podemos resolver o problema de amanhã. A gente pode, em Deus, planejar o melhor que a gente poderá fazer se estivermos vivos amanhã. Mas é importante a gente saber isso, que o amanhã também pertence a Deus. Tudo que a gente planejar pode ser completamente mudado pela vontade de Deus. Então, o planejamento é bom, mas a gente tem que estar preparado para que a vontade de Deus é que se estabeleça. Que no dia de amanhã a gente faça o que o dia de amanhã nos trouxer e o que o Deus nos permitir fazer no dia de amanhã. Amém? Que esse texto de Mateus 6, 19 a 34, nos auxilie a fazer aquilo que talvez resuma esse texto, que é: buscai ao reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela palavra que o Senhor nos deixou e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para praticá-la, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos auxilie a viver cada dia, ou um dia de cada vez, confiando no Senhor, confiando na soberania, Senhor. Nos ajude a esquecer das riquezas e buscar o Teu reino em primeiro lugar. À frente de tudo e acima de todas as coisas esteja a Tua vontade, Senhor. Nós rogamos isso e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, tem feito e fará, porque o Senhor é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e será Deus eternamente. Bendito seja o Teu nome, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos.